Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Iniciando mais uma transmissão ao vivo. Coisas que só a tecnologia, as redes sociais nos permitem hoje fazer transmissão ao vivo para um público ilimitado de pessoas. Então isso é algo fantástico, né? Poder fazer uma transmissão do meu consultório, final de expediente, para que as pessoas possam aqui assistir e também interagirem, quem queira, isso é algo fabuloso, fantástico, né? Me sinto muito honrado em poder fazer parte desse processo de tecnologia e de expansão de conhecimento, né? E hoje aqui é um dia para a gente falar um pouquinho mais de alguns conhecimentos que eu acabo lidando mais por uma questão de atendimentos clínicos, da questão da psicologia, da vida terapêutica toda. Então eu lido muito com uma temática que é de extrema relevância para todos nós, que é a persistência, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse tema aqui, tema super relevante. Sejam bem-vindos, então, aqui quem está chegando aqui no Instagram, quem está chegando aqui no Facebook também. Hoje eu estou conectado aqui, duas câmeras aqui, estou fazendo uma experiência meio malucona, vamos ver como é que é. Fiquem à vontade para interagir comigo a qualquer momento, né? Que podemos entender sobre a persistência? É um tema que ele é simples de entendermos, de certa forma, porém ele requer uma certa compreensão num ponto mais específico, que eu vou falar aqui já já. Mas primeiro pare para pensar um pouquinho. Você se considera alguém persistente? Já parou para pensar nisso? Você se considera alguém persistente, de fato? Você já avaliou que para certas coisas você pode ser mais persistente do que para outras? Quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Itamar, Rose, Lucas, olha lá, o pessoal tá interagindo aqui, beleza? Gislaine, olá, sejam bem-vindos. Mais ou menos persistente, o Lucas falando aqui. Mas aí para pensar, tá, mas eu sou persistente, no que eu sou mais persistente e no que talvez não, no que eu sou menos persistente. Vale pensar nisso. Por que eu estou falando? Porque às vezes nos consideramos de um jeito só, sem entender certas dimensões no que se refere à persistência, né? Você sabe por que isso ocorre? Por que ocorre de repente você ser mais persistente em certas questões e menos persistente em outras? Vou dar um exemplo, né? Já vou falar melhor disso. Para que a gente entenda melhor essa questão, é importante que a gente fale sobre valor, né? A chave para a gente entender o que é persistência e como é que ela se aplica, como é que é esse mecanismo da persistência de fato, é que a gente tem que entender o que são valores. Quais são os valores que de fato estão presentes comigo? Não valores no sentido moral, mas o valor que cada coisa tem para mim. Um exemplo antes do exemplo, desculpa, vamos falar. Eu preciso falar para vocês aqui que para que a gente possa falar do valor, a gente tem que entender o que são certos julgamentos, né? Como assim? Às vezes o que é valoroso para mim ou para você não será para o outro, e aquilo será tomado por certo julgamento de julgamento moral, né? Um julgamento onde deixamos de compreender o que é aquilo que de fato para a gente é valoroso. É importante que a gente lembre que o que a gente pensa que tem valor nem sempre é o que a gente sente que tem valor. E quando eu falo a gente tem que se desvencilhar de certos julgamentos morais, é de entender essa diferença entre o que sentimos e o que pensamos. Oi, Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Olá, duas Thaís aí, a prima, Thaís Psicologia, legal, Vivi, sejam bem-vindos, bem-vindas. É importante que a gente diferencie, para que a gente entenda melhor o que é persistência, entender assim, então, precisamos entender o que é valor, o que tem valor para nós, e para que a gente entenda isso, a gente tem que diferenciar aquilo que é o que pensamos que tem valor e aquilo que é aquilo que sentimos que tem valor. Tem diferença, né? De que modo a gente pode pensar essa diferença? É importante que a gente elimine primeiro esses julgamentos para daí a gente entender que, por exemplo, eu posso estar numa situação de perigo. Eu posso, nessa situação de perigo,
eu tenho que ir para um certo lugar, eu tenho que me deslocar. Vamos pensar que o prédio está pegando fogo, eu moro num prédio, a minha vontade naquele momento é de descansar, mas tem perigo, tem alarme, automaticamente eu vou levantar, eu vou buscar uma zona uma via de acesso para fuga, né, para saída, eu vou me movimentar, eu vou ter uma ação para aquilo diferente do que seria se eu não tivesse essa motivação, né? Porque o que está em jogo ali é a vida. Então a vida passa a ter um valor maior diante do que seria uma demanda interna de menor valor. Exemplo, às vezes o que pode ser valoroso, para muitos podem pensar assim, acordar cedo é importante, tem valor. Eu gostaria de acordar sempre cedo porque isso pode me promover maior produtividade, um aproveitamento melhor do meu dia, sim, e isso eu posso entender como valoroso, porém, esse pode ser apenas um pensamento que diga de um valor para mim, mas não o que eu sinto de fato. Mas deixa eu pensar melhor, o que eu sinto sobre isso? Eu gostaria de, na verdade, estar dormindo até mais tarde, eu gostaria de esticar mais o meu sono. Eu adoro botar na soneca lá e dormir mais um pouco. Tem diferenças, porque eu posso pensar que tem valor acordar cedo, e isso não é mentira, eu penso, racionalmente eu entendo isso como valoroso, porém a percepção emocional que eu vou ter disso é diferente, de que não, eu gostaria que fosse de uma outra forma. Então, quando eu falo que a gente tem que se despir um pouco do que seria o julgamento moral, é de entender que muitas vezes o que tem valor emocional para nós nem sempre será aceito racionalmente, ou nem sempre será aceito de um modo consciente por nós. E esse é um ponto bem chave, porque muitas vezes o que bloqueia a persistência em certa situação, o que bloqueia que a gente persista, siga em frente, vá um passo a mais, é entender que aquilo que às vezes estamos fazendo não tem o peso, o valor emocional que achávamos que teria, do ponto de vista racional, um pensamento mais racional, lógico, e não de sentimento. E essa é uma diferença fundamental, porque só vamos entender isso no momento em que passarmos por certas dificuldades, o que realmente tem valor para a gente. Então, quando a gente está num momento de sofrimento extremo, passando por uma dificuldade extrema, né, vamos entender o que é valoroso, o que está na essência dos valores daquilo que temos como prioridade na vida. Né? Então, nem sempre, quando a gente está levando uma vida, vou chamar aqui uma vida ordinária, comum, uma vida do dia a dia, não vamos ter a plena compreensão do que é valoroso de fato, se não paramos para nos questionar isso com frequência. Né? Em geral, a gente vai notar que a gente tem que fazer tais coisas, a gente gostaria de fazer tais coisas, mas não entende o que de fato é importante, o que tem valor, o que nos motiva a persistir. Então, diante de cenários de dificuldade, a gente vai lidar com uma questão que é, sim, o valor da vida, o valor do sossego, o valor do estar em harmonia com a família, de estar em paz com as pessoas que a gente ama. Isso a gente vai entendendo como valoroso, que muitas vezes no dia a dia não priorizamos e não valorizamos e acabamos conflitando, entrando em choque com aquilo que tem que ser feito, ou aquilo que é obrigatório, e aí não entendemos por que não nos sentimos motivados para persistir ou seguir naquilo. Então tem esse conflito que pode gerar uma desmotivação e uma falta de persistência. Então se podemos sim entender quais são os nossos reais valores, vale muito a pena. E aí é legal de pensar assim, como que eu posso identificar isso mais facilmente? Vitor, preciso esperar então chegar no fundo do poço, vivenciar uma situação de extremo desconforto, vivenciar uma situação onde quem está comigo também passe privação financeira, uma dificuldade emocional. Não, você não precisa passar por isso. E se você já está em algo assim, numa situação desse tipo, onde você passa por um grande sofrimento, não precisamos esperar que isso amplifique, que isso fique ainda mais intenso. Para que você possa pensar ou se imaginar e se entender mais
persistente com as coisas que para você são valorosas? E aí vale a pena a gente perguntar, e aí a reflexão de hoje enquanto também sugestão, né? O quanto que eu sei daquilo que é valoroso para mim. Eu posso fazer uma pergunta para isso. A pergunta é, tá, o que eu gostaria de? O que eu gostaria que acontecesse? Isso é um exemplo de pergunta. O que eu gostaria que se realizasse? É o momento que você se permite devanear, refletir por si, sonhar, vislumbrar possibilidades, porque ali habita muito do desejo, da vontade. Quando nos permitimos, escutem bem isso, quando nos permitimos sonhar, devanear, imaginar, desejar, nós entramos mais em contato com aquilo que são itens ou elementos mais valorosos, ou seja, com coisas que nós sentimos que vale a pena persistir, que vale a pena lutar, que vale a pena estar em ação, em movimento. E aí é importante que a gente entenda que, vou achar aqui, quando percebemos sentido em algo que fazemos, aí sim entendemos, quando percebemos o sentido e que entendemos o real valor daquilo que fazemos, vale a pena persistir. A persistência é quase que algo automático. Quando vivenciamos coisas que sentimos, que entendemos que tem sentido e que também entendemos o real valor daquilo, por que aquilo é importante para a gente, conectou, ligou um tabuleiro ali, ligou uma forma de interação, ligou o quebra-cabeça, né? Conectou as pecinhas do quebra-cabeça, é quando a gente consegue conectar as emoções e ao mesmo tempo há uma percepção racional daquilo que a gente vive. Oi Juliana, Aline, Joselito, sejam bem-vindos. Aí a gente consegue entender melhor essa questão. Eu não sei se estou me fazendo entender, hoje eu atrapalhei um pouquinho aqui, eu bolei um plano, mas é assim, entender o valor das coisas, só vem esse entendimento se nós nos questionamos para aquilo que de fato é importante. Para isso é importante que a gente se permita vislumbrar, imaginar, se permita sonhar. Mas e o que eu faria se tal coisa ocorresse? O que eu gostaria de fazer hoje ou amanhã? A gente vai entrando em contato com o desejo, com a vontade. E isso sim nos permite entender o que tem valor. Só que nem sempre o que a gente sente que tem valor será autorizado internamente e permitido que a gente leve isso como valoroso. De novo eu volto ao exemplo do acordar cedo ou acordar tarde. Podemos ter um pensamento racional de que acordar cedo é valoroso, é bom, porém sentimos vontade de acordar mais tarde, sentimos vontade de esticar mais o sono, e aí isso não é aceito internamente. Então é difícil que a gente visualize uma motivação, uma persistência diante desse desejo do acordar mais tarde, por exemplo, né? Então, na verdade, isso é apenas um exemplo. Eu posso imaginar diversas situações em que sim, eu entre em conflito com o que eu sinto como valoroso, mas com o que eu penso que de fato é valoroso. E aí isso entra em choque, né? Mas se eu passo a aceitar mais, sem julgamento, aquilo que eu sinto que é valoroso, que tem valor dentro de mim, eu posso modular minha vida de um jeito que atenda mais ao que de fato tem valor para mim e encaixe num estilo de vida que faça sentido. Então, quando eu entendo o sentido e visualizo o valor das coisas para mim, eu tenho persistência, eu tenho motivação para agir nas coisas que de fato fazem sentido para mim. Não adianta a pessoa querer persistir em algo que não faz sentido para ela. Se você está vivenciando coisas que não têm sentido para você, que você não percebe valor naquilo, você vai estar só se forçando e sofrendo cada vez mais. Repense, se é isso que ocorre, repense suas atitudes, repense o que você está vivenciando, porque o quanto que vale a pena viver coisas que não têm sentido, que você não percebe valor. Como é que você vai querer ter motivação e persistência nessa questão? É difícil, é muito sofrido. Vale a pena sim você rever, entender. Às vezes você não precisa mudar muita coisa, mas é ter um entendimento mais claro de que eu estou fazendo isso aqui que não é o foco em si, mas isso aqui vai me permitir alcançar tal coisa lá que aí sim faz sentido para mim, tem valor, mas que eu preciso passar por isso aqui. Então aí sim você vai se dedicar
vai persistir em algo que até é desconfortável, que até é algo que não te gera prazer ou demanda interna, porém aquilo te leva ao que você de fato quer, aquilo que de fato tem valor e sentido para você. Pense a respeito, reflita com muito carinho sobre isso, tá? Um bom início de semana, pessoal. Hoje eu fiz uma transmissão aqui, estou falando com vocês aqui e aqui no Facebook, fazendo uma primeira experiência. Então, quem também tem Facebook ou vocês de repente conheçam pessoas que também vocês queiram que participem das lives, mas não tenham Instagram, compartilhem, digam para elas que também agora eu estou fazendo as transmissões no Facebook, juntamente com as do Instagram, ok? Beijo grande para vocês, um bom início de semana e até quarta-feira, às 22h22, terei lá uma nova temática para conversar com vocês. Até breve, beijão!